Imagine isto: uma religião que diz aos seus membros que pensem por vocês mesmos, usem a vossa mente, usem o vosso raciocínio, mas ao mesmo tempo, essa mesma religião define quem deve treinar o vosso pensamento. É exatamente assim que começa este discurso que vamos analisar nos próximos minutos. Quem estará conosco hoje é Wilfred Simons. Ele é membro da comissão da filial da África do Sul, o nosso país vizinho aqui em Moçambique. Mas este discurso, ele não estava na África do Sul. Ele estava no Canadá no dia 8 de março de 2026. Foi enviado como representante da sede mundial para visitar a filial daquele país. Este tipo de visita faz parte da estrutura interna da Organização das Testemunhas de Jeová. A sede mundial envia representantes para diferentes filiais no mundo para transmitir orientação, encorajamento e também a forma de pensar da sede mundial das Testemunhas de Jeová. Nem sempre é um membro do corpo governante que faz essas visitas. Pode ser, por exemplo, um ajudante do corpo governante. E, em muitos casos, um membro de uma comissão de filial. Para dar um exemplo simples, um membro da comissão da filial de Moçambique pode ser enviado para visitar a filial de Angola, Brasil, Portugal, como representante da sede mundial. No passado, neste canal, fiz um vídeo explicando como funcionam essas visitas de representante de sede mundial. No final deste vídeo, vai aparecer um vídeo para quem quiser entender melhor esse sistema. Agora vamos ouvir o que ele diz no início. As servants of God, Jehovah wants us to use our power of reason, our thinking and mental faculties. Instead of providing a lot of rules, Jehovah wants us to make wise decisions based on His Word, the Bible, and our power of reason. The Jerusalem Bible renders this verse this way: you must worship God in a way that is worthy of thinking people. Aqui ele está a dizer que, como servos de Deus, Jeová quer que usemos o nosso poder de raciocínio, a nossa capacidade de pensar e as nossas faculdades mentais. Em vez de dar muitas regras, Deus quer que tomemos decisões sábias, baseadas na Bíblia e na nossa capacidade de raciocinar. E logo a seguir, ele cita uma tradução específica da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, que traduz Romanos 12:1, dizendo que devemos adorar a Deus de uma maneira digna de pessoas que pensam. Isto até parece uma defesa muito forte do pensamento crítico. Ele começa defendendo o pensar, o raciocinar e tomar decisões. Mas agora, vamos colocar isto ao lado da realidade da organização. Se uma testemunha de Jeová começar a usar esse mesmo raciocínio para questionar uma doutrina, se começar a analisar criticamente uma orientação do corpo governante, se começar a pesquisar informação fora das publicações oficiais, o que acontece? Normalmente essa pessoa é rapidamente rotulada de alguém com pensamento independente. E dentro da organização, pensamento independente é apresentado como algo extremamente perigoso. Mas tenham atenção, a capacidade de raciocínio não é a mesma coisa que pensarmos de forma independente. Isso é o que Satanás quer, porque ele sabe que se nós pensarmos de forma independente, vamos estar sempre a questionar as orientações da organização e talvez até mesmo rejeitá-las. Por exemplo, ao longo dos anos, a organização tem-nos dado alguns conselhos específicos, como termos cuidado com o tipo de música que ouvimos, evitar discotecas e outros ambientes parecidos, e sermos cuidadosos para não bebermos em excesso. A nossa capacidade de raciocínio é muito importante, porque é ela que nos impede de pensar: eu sei o que estou a fazer. Não me vai acontecer nada. Estes conselhos não se aplicam a mim. Isto é para os outros. No entanto, alguns irmãos e irmãs, infelizmente, refletem a maneira de pensar do mundo. Eles querem pensar de uma forma independente. Então repare na contradição. O discurso começa a falar de raciocínio, mas na prática, esse raciocínio só é aceitável dentro dos limites definidos. Vamos continuar. Thinking people. Not just a rule, but we need to think about
why we do certain things. Jehovah dignifies us by allowing us to use our thinking ability, whether we're at work, whether we're at school, at home. Aqui ele está a dizer que somos pessoas que pensam, não seguimos apenas regras, precisamos pensar por que fazemos certas coisas. E que Jeová dignifica os seus membros permitindo que usem a capacidade de pensar no trabalho, na escola ou em casa. Mais uma vez, parece muito libertador, mas agora vem a viragem do discurso. Of course, Jehovah has not left us entirely on our own to perceive his thinking, his will. Jehovah uses the faithful and discreet slave, the governing body, to help train our perceptive powers. Aqui ele está a dizer o seguinte: Deus não nos deixou sozinhos para entender a sua vontade. Deus usa o escravo fiel e discreto, ou seja, o corpo governante, para treinar a nossa capacidade de discernimento. Agora reparem como ele constrói a estrutura do discurso. Primeiro, ele disse que usem o vosso raciocínio. Depois ele diz que quem vai treinar esse raciocínio é o corpo governante. Ou seja, o raciocínio é permitido desde que seja moldado pelo corpo governante. Isto é como dizer a alguém que pensa livremente, mas dentro destas fronteiras. Começa a pensar aqui e termina ali. Está a ver aquele limite ali? Ele, sim, estou a ver. Não ultrapasse aquele limite. Se ultrapassares, vamos te desassociar. Qual é o efeito que isto traz para uma testemunha de Jeová na congregação? O publicador sente que está a pensar por si próprio, mas ao mesmo tempo, o corpo governante é que molda esse pensamento. Os limites desse pensamento já foram definidos pela organização. Vamos continuar. And at times, the faithful slave may encourage that we consider doing something this way. Or they may say, it might be best not to do it this way. But it's your decision. It's left up to you. Aqui ele está a dizer o seguinte: às vezes, o escravo fiel pode encorajar que façamos algo de uma determinada maneira. Ou pode dizer que talvez não seja melhor fazer algo de outra maneira. Mas segundo ele, a decisão é nossa. Agora pare por um momento. Isto parece liberdade. Parece que o membro aqui tem escolha. Mas quem está ou já esteve dentro da organização das testemunhas de Jeová sabe que a realidade funciona de uma forma diferente. Quando a organização diz talvez não seja melhor, ou não recomendamos, ou talvez não seja o melhor, talvez não seja ideal, isso raramente significa que a pessoa tem liberdade de fazer uma determinada coisa. Na prática, isso significa que não faça isso se quiser ser visto como um irmão ou irmã espiritual dentro da congregação. Vamos continuar. At times, our decisions are based on unspoken messages from Jehovah, unspoken messages from his organization. Aqui ele está a dizer algo muito importante. Ele diz que muitas decisões são baseadas em mensagens não ditas de Jeová ou da organização. Pare um momento e pense nessa frase. Mensagens não ditas, ou seja, instruções que nunca foram declaradas claramente, mas que todos entendem. Mas vamos voltar na expressão mensagens não ditas. Por curiosidade, fui na biblioteca online da Torre de Vigia pesquisar esta expressão em português. E o resultado foi este. Nenhum documento contém os termos pesquisados. Decidi visitar a versão em inglês e pesquisei pela expressão unspoken messages. E desta vez também, que nem no português, não tive nenhum resultado. Esta é uma expressão nova na organização. As ações são antigas, mas nunca na organização foi mencionada publicamente esta expressão. Mas vamos continuar a ouvir o que ele tem a nos dizer. Well, let's take for an example a family situation. Now, you young ones, can you discern what you should do by just a
a mere look by your mama and your papa? You know what I'm talking about. Aqui ele dá um exemplo de jovens e diz que jovens, vocês conseguem perceber o que devem fazer apenas pelo olhar da vossa mãe ou do vosso pai. E a audiência ri porque todos entendem o exemplo. E ele continua. Now, I know you young ones do not do this. I know this. But now just suppose you were not paying attention at the Kingdom Hall, as you usually do. Just suppose. Now, what do you do when your mama, your papa, they turn their head in your direction and they just look at you? Isn't that enough for you to make the necessary adjustment? Aqui ele está a dizer que imaginem que um jovem não está a prestar atenção no salão do rei. Então o pai ou a mãe olham para ele, não dizem uma palavra, mas o jovem imediatamente sabe que precisa corrigir o comportamento. Agora reparem na comparação que ele está a fazer. A organização funciona assim. Deixa eu tentar imitar o olhar de um pai no salão do reino, quando o filho não presta atenção nas reuniões. É mais ou menos assim. Não precisa dizer diretamente que não estou a gostar disso. Só repara assim. Os membros aprendem a perceber que com este olhar, a organização não está a gostar do que decidiram fazer. E por medo, o membro ajusta imediatamente o comportamento por medo de ser castigado pelo papá corpo governante. Desta forma, o corpo governante não precisa colocar regras do tipo não faça isso, faça isto. Isto revela algo muito profundo sobre como funciona esta organização. Porque numa organização onde as regras são explícitas, todos sabem exatamente o que é permitido e o que não é permitido. Mas quando as regras são comunicadas através de mensagens não ditas, como o nosso amigo Wilfred acaba de revelar, acontece algo diferente. Os publicadores na congregação começam a autorregular o seu próprio comportamento. Eles começam a se perguntar constantemente algo do tipo: será que isto é aprovado? Será que isto agrada à organização ou ao corpo governante? Será que alguém vai ver isto como falta de espiritualidade? Nestas perguntas nem sequer entra a Bíblia. O foco do publicador é a organização e o corpo governante. E é assim que nasce um ambiente onde muitas decisões são controladas, sem que uma ordem direta precise sequer de existir. O nosso amigo Wilfred ainda não terminou. Vamos continuar. They didn't have to say a word, but you know what to do. Well, the same thing applies to those of us who are married. When my wife looks at me, I can tell when my wife is happy with me or not. Aqui ele está a dizer que a pessoa não precisa dizer uma palavra. Apenas pelo olhar já se percebe o que deve fazer. E ele diz que a mesma coisa acontece no casamento. Ele afirma que consegue perceber apenas com o olhar da esposa se ela está feliz com ele ou não. E depois ele continua. And that's why I'm not looking at her right now. Her unspoken message is very clear to me. Aqui ele está a brincar com a audiência dizendo que não está a olhar para a esposa naquele momento, porque as mensagens não ditas dela são muito claras para ele. E a audiência ri. E ele continua a falar. You husbands know what I'm talking about. Aqui ele diz que os maridos sabem exatamente do que ele está a falar. Até aqui parece apenas uma analogia leve. Mas na verdade, este exemplo está a construir algo muito específico. Estamos a falar da ideia de que dentro da organização, os membros ou os publicadores devem aprender a interpretar sinais subtis do corpo governante, sem que tudo precise ser dito claramente. Vamos avançar. Now, why do we understand such unspoken messages? Because we spend a lot of time with our loved ones. We have become well acquainted with their way of thinking and their way of doing things. Aqui ele está a dizer que entendemos essas mensagens não ditas
porque passamos muito tempo com as pessoas que amamos. Ficamos familiarizados com a forma de pensar delas e com a forma de agir delas. So, in a similar way, the more time we spend with Jehovah, while reading His Word, the Bible, engaging in personal study and meditation, we become more attuned to Jehovah's thinking. We understand unspoken messages. Aqui ele está a dizer que quanto mais tempo passamos com Jeová, lendo a Bíblia, estudando e meditando, mais ficamos em sintonia com o modo de pensar de Deus. E assim conseguimos entender essas mensagens não ditas. Mas notem um detalhe muito importante. Até aqui ele falou de Jeová. Vamos tentar ver quantas vezes vai falar de Jeová nos próximos minutos. The governing body helps us with this. Parece que a página já virou. Aqui ele diz que o corpo governante ajuda-nos com isso. Ou seja, na prática, compreender o pensamento de Jeová passa por compreender a linguagem do corpo governante. O corpo governante entende perfeitamente o pensamento de Jeová e ajuda os queridos irmãos testemunhas de Jeová a entender. Os irmãos testemunhas de Jeová têm uma mente limitada para entender o pensamento de Jeová e o corpo governante aparece para salvar os irmãos de uma forma amorosa, ajuda os irmãos a entender, a perceber a linguagem de Jeová. Conseguiram perceber a jogada? O corpo governante está a trabalhar mesmo. Vamos continuar. They help us to discern. They want us to get the spirit behind the direction. Besides unspoken messages, we also become well acquainted with the language of the organization. Aqui ele está a dizer que o corpo governante ajuda as testemunhas de Jeová a discernir. Eles querem que as testemunhas de Jeová entendam o espírito por trás das orientações. E além das mensagens não ditas, os publicadores também aprendem a compreender a linguagem da organização. Agora repare nesta expressão. Linguagem da organização. Ele continua. You know, like a child that becomes acquainted with the language of his papa or mama. Aqui ele compara isso com uma criança que aprende a linguagem do pai ou da mãe. Ou seja, segundo ele, as testemunhas de Jeová aprendem a entender como a organização ou o papá corpo governante fala para os seus filhinhos, testemunhas de Jeová. Or the organization may say, well, it is not wise, that we follow this course. Aqui ele está a dizer que, por exemplo, a organização pode dizer: não recomendamos seguir este caminho. E o que isso quer dizer, Sr. Wilfred? Now, we could reason this way. Well, the organization said they don't recommend. They didn't say we couldn't do it. Aqui ele diz que alguém poderia raciocinar assim. A organização disse que não recomenda, mas não disse que é proibido. E o que vem a seguir? But is that sound thinking? Is that sound reasoning? We want to use our power of reason. Aqui ele faz as seguintes perguntas. Isso parece raciocínio? Isso parece pensamento? Vamos dar uma pausa aqui porque isso revela algo extremamente importante. No início do discurso, ele disse: use o seu raciocínio. Mas agora, ele está a dizer que usar esse raciocínio para interpretar literalmente uma orientação não é raciocinar corretamente. Ou seja, quando a organização diz não recomendamos, um membro não deve interpretar isso como uma escolha. Ele deve entender como uma orientação implícita. Depois dele ter explicado isso tudo, para mim em particular, senti falta de um momento importante nos discursos, mas vou tentar recriar esse momento agora. Será que vocês conseguiram pegar o ponto, queridos irmãos? For example, the organization may say, well, we do not recommend this course. Aqui ele diz que a organização também pode dizer: não é sábio seguir este caminho. So does that mean it's okay? E ele diz que isso significa que está tudo bem fazer isso. A resposta implícita clara é:
Não, mesmo que não exista uma regra escrita. Vamos ver o que vem a seguir. That's how the organization, how they communicate with us. This is the kind of language that is used by Jehovah and his organization to dignify us. To dignify us. Aqui ele diz algo interessante. Segundo ele, é assim que a organização se comunica com os seus membros. E ele afirma que esta linguagem, estas orientações indiretas, são a forma como Jeová e a organização dignificam os membros. Agora pense em um momento no que isso significa. É assim. Não é uma regra, mas também não é realmente uma escolha. É uma orientação implícita. E quem entende perfeitamente a cultura da organização sabe exatamente o que fazer. Mas Wilfred ainda não terminou o discurso. Ele continua. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. To dignify us. To dignify us. The governing body loves you very much. And they have confidence that we're going to make the right decision when it comes to Bible principles, our power of reason. Aqui ele está a dizer que o corpo governante ama muito os seus membros e tem confiança de que eles vão tomar as decisões corretas, baseadas nos princípios bíblicos e na capacidade do raciocínio. Agora repare numa coisa interessante. Ele volta a usar a palavra dignificar, ou seja, segundo ele, os membros são dignificados porque percebem princípios e não regras. Vamos avançar. See, if we're looking for a list of do's and don'ts, we're not going to get that. Aqui ele diz que se estamos à procura de uma lista de faça isto ou não faça aquilo, não vamos receber isso. Ou seja, segundo ele, a organização não funciona com lista de regras detalhadas. E ele continua. You can listen to this song, but you cannot listen to this song. You can wear this, but you can't wear that. We're not going to get that. Aqui ele dá exemplos. Ele diz que a organização não vai dizer pode ouvir esta música, mas não pode ouvir aquela. Pode vestir isto, mas não pode vestir aquilo. Segundo ele, esse tipo de lista não existe. Quem já esteve ou está dentro da organização sabe que na prática existem muitas expectativas muito claras sobre música, entretenimento, aparência, amizades, namoro e muitos outros aspectos da vida. Mas muitas dessas expectativas não aparecem numa lista oficial. Elas aparecem exatamente da forma que ele descreveu antes. Aparecem como mensagens não ditas, como sugestões, com expressões como não é sábio ou não é recomendável um cristão. E a lista continua. É assim que a cultura da organização das testemunhas de Jeová é transmitida. Não através de lista formal, mas através de orientação implícita. Vamos continuar. Jehovah dignifies us, allowing us to make those decisions based on Bible principles. Aqui ele conclui dizendo que Jeová dignifica os membros, permitindo que eles tomem decisões baseadas em princípios bíblicos. Now, at times, Jehovah may guide others, such as our parents or responsible brothers in the organization appointed to take the lead. Aqui ele diz que Jeová pode guiar outras pessoas para ajudar nessas decisões. Ele menciona dois exemplos: os pais e os irmãos responsáveis na organização que foram designados para tomar a dianteira. Ou seja, novamente vemos a mesma estrutura aparecer. Os membros são incentivados a usar o raciocínio, mas ao mesmo tempo existe sempre uma autoridade espiritual que orienta esse raciocínio. E isso fecha o círculo do discurso. Pensar, mas pensar dentro da estrutura. Raciocinar, mas raciocinar dentro da orientação. Ele começou dizendo que Deus quer pessoas que pensam, mas passou boa parte do discurso explicando como esse pensamento deve aprender a interpretar a linguagem da organização. E essa talvez seja uma das explicações mais claras já dadas num discurso público sobre como a organização das testemunhas de Jeová realmente espera que os membros tomem decisões. Se juntarmos todas as peças deste discurso de Wilfred Simmons,
começamos a perceber algo muito claro. Ele começou dizendo que Jeová quer pessoas que pensam, pessoas que usam o raciocínio e tomam decisões baseadas em princípios bíblicos. Mas ao longo do discurso, ele explicou como essas decisões realmente funcionam dentro da organização. Segundo ele, os membros aprendem a entender mensagens não ditas da organização. Aprendem a interpretar expressões como não recomendamos, não é sábio, considerem fazer desta forma. E a lista continua. E quando os membros aprendem essa linguagem, sabem exatamente o que fazer. Isso revela algo muito importante. Muitas das chamadas decisões pessoais que as testemunhas de Jeová dizem poder tomar, como cumprimentar ou não um desassociado no salão do rei, fazer um brinde, usar a barba, aceitar frações de sangue ou decidir seguir estudos superiores, na realidade, acabam por ser guiadas por essas mensagens não ditas, vindas do corpo governante das testemunhas de Jeová. Em vez de dar uma ordem direta, a organização dá uma sugestão implícita. Isso cria uma aparência de que cada membro está a tomar uma decisão pessoal, mas ao mesmo tempo, o comportamento continua a ser cuidadosamente dirigido. A pessoa sente que escolheu, quando na verdade já sabe qual é a única escolha considerada aceitável. E este detalhe torna-se ainda mais interessante quando lembramos algo que aconteceu recentemente no tribunal. No julgamento na Noruega, o advogado das testemunhas de Jeová argumentou perante o tribunal que a organização não obriga os membros a cortar contato com pessoas desassociadas. Segundo ele, publicações como a Sentinela, o Manual Pastoreio Rebanho de Deus e o livro Amor de Deus não substituem o entendimento pessoal que as testemunhas de Jeová têm da Bíblia. Ele disse que os membros simplesmente leem a Bíblia. Por exemplo, o texto em 1 Coríntios, onde fala de não ter associação com certos pecadores. E então tomam a sua própria decisão pessoal de não falar com alguém desassociado. Ou seja, segundo esse argumento legal, não é a organização que impõe essa prática. São os próprios membros que decidem. Mas quando ouvimos este discurso de Wilfred Simmons, algo fica muito claro. Ele próprio explicou como os membros aprendem a interpretar mensagens não ditas da organização e a ajustar o comportamento de acordo com essas orientações implícitas. Por isso surge uma pergunta inevitável. Se as decisões são realmente pessoais, por que existe toda uma linguagem organizacional que ensina exatamente como essas decisões devem ser interpretadas? E talvez essa seja uma das contradições mais interessantes expostas neste discurso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Digam o que vocês acharam deste discurso nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o vídeo para mais pessoas. Até o próximo vídeo.